Bem, a aquisição de vocabulário numa nova língua, por vezes, vamos ser sinceros, parece uma montanha interminável, não é? Cheia de regras gramaticais e daquela memorização exaustiva. Mas, de vez em quando, esbarramos numa daquelas ferramentas que é um verdadeiro atalho. Hoje, nesta nossa análise, vamos focar-nos num detalhe incrivelmente pequeno da língua inglesa, mas que tem um impacto gigantesco: o prefixo over. Como vamos ver a seguir, estas 4 letras simples conseguem multiplicar dramaticamente o nosso vocabulário e dar um salto gigante na fluência. E o mais giro no meio disto tudo, este prefixo capta na perfeição aquela experiência humana tão universal. A nossa tendência natural para fazermos as coisas, bem, em excesso. Olhando para este guia, a genialidade de juntar estas expressões é que funciona quase como um autêntico código de batota. É literalmente isso. Não estamos a olhar para uma lista aborrecida de palavras soltas, mas para um mapa. Um mapa que nos ensina a agarrar em verbos básicos e cotidianos e transformá-los em conceitos novinhos em folha e super precisos. Dominando esta regra, acabou-se aquela complicação de construir frases enormes só para explicar que nos excedemos em alguma coisa. Basta colar este prefixo e a magia linguística acontece no instante. Então, o conceito-chave é precisamente este. Over significa pura e simplesmente além da conta. Quando anexamos isto a uma palavra, estamos a injetar-lhe imediatamente uma carga de exagero, de cruzar um limite normal. É mesmo fascinante perceber como o idioma consegue ser tão económico e eficiente. Em vez de estarmos a dizer eu trabalhei para além do que devia e andarmos ali a enrolar com várias palavras, condensamos toda essa exaustão numa única estrutura. É a prova provada de que menos é mais na hora de falar, mesmo quando o significado é, ironicamente, mais do que necessário. Ora, vejamos como isto tem uma natureza quase matemática. Reparem bem na mecânica. Começamos ali com a ação neutra e fundamental, think, que significa pensar. Tudo pacífico, uma ação perfeitamente necessária. Mas, no momento em que adicionamos a nossa variável de excesso, escalamos num abrir e fechar de olhos para aquela armadilha mental moderna que todos nós conhecemos tão bem. Overthink, ou seja, pensar demais. É aquele ato de dissecar uma situação até à exaustão, a criar problemas onde eles muitas vezes nem sequer existiam. É incrível como uma adição tão pequenina cria uma nuance de comportamento tão específica. E por falar nisso, vamos levar isto para um mundo real, começando por esse cansaço físico e mental do nosso dia-a-dia. Para além do overthink, temos também o overwork, trabalhar demais. Pensem só naqueles dias caóticos no escritório, em que as horas parecem esticar infinitamente. E depois, claro, o famoso overreact, que traduzimos vulgarmente para exagerar, mas que literalmente significa ter uma reação completamente desproporcional a qualquer coisa. Estas expressões são um retrato perfeito da vida moderna corporativa. Carregam todo aquele stress e pressão, comunicando logo o que sentimos sem precisarmos das mínimas justificações. E atenção, porque esta análise não faria sentido sem falarmos do que se passa fora do escritório, quando testamos os nossos limites na vida pessoal. É aqui que entram em cena o overeat e o overspend. 2 palavrinhas, 2 problemas incrivelmente universais. Overeat, comer demais, é exatamente aquela sensação de peso depois de um jantar gigante numa época festiva. E o overspend, gastar demais. Quem é que nunca sentiu aquela pontada ao olhar para o extrato do cartão de crédito depois de um fim de semana de compras por impulso? A beleza disto é como a língua inglesa consegue captar estas nossas pequenas falhas de forma tão assustadoramente direta. E é exatamente por ser um reflexo tão fiel do que passamos que aprender estas expressões é um atalho formidável para uma fluência muito mais orgânica. Quando dominamos o uso do over, evitamos fazer aquelas traduções literais e pesadas na nossa cabeça e a fala soa muito mais natural. O objetivo aqui não é de todo decorar regras gramaticais frias, mas sim sentir como o idioma respira, como ele se molda para descrever o mundo à nossa volta com uma clareza e precisão absolutas. Certo, chegou a hora da verdade. Vamos colocar esta lógica à prova com um cenário prático. E é um cenário que de certeza já aconteceu a todos nós, perante uma frigideira ou um forno. A frase que temos de completar é "Don't espaço the meat", ou seja, não faças algo em excesso à carne. Temos aqui 3 opções fantásticas, todas a usar a nossa regra do excesso. A. Overcook, B. Overheat e C. Overuse. Pensando em tudo o que analisamos até agora, qual é o verbo que faz mais sentido num contexto de cozinha para evitarmos um verdadeiro desastre e não arruinarmos o jantar? E se o instinto apontou logo para o lado da culinária, apontou em cheio. A resposta é, sem dúvida alguma, a opção A, overcook. É o termo perfeito e exato para aquele momento trágico em que nos esquecemos do jantar no fogão e a refeição fica literalmente cozinhada demais. Reparem na nuance. O overheat, que é superaquecer, faz muito mais sentido se estivermos a falar do motor do carro ou de um computador em grande esforço. Já o overuse, usar demais, aplica-se na perfeição ao uso excessivo do telemóvel ou da internet. Mas na cozinha, o overcook capta a ação brilhantemente. Isto leva-nos a uma reflexão final muito interessante que fica a ecoar. Depois de mapearmos todos estes comportamentos, desde estarmos a matutar em coisas sem fim, até aos desastres com a conta bancária ou na frigideira,
A grande questão que se impõe é qual destas ações de excesso domina mais as rotinas diárias à nossa volta? Seremos nós uma sociedade que pensa demais, trabalha demais ou apenas reage demais a tudo? Ao começarmos a identificar o overthink ou o overspend no dia-a-dia, a língua deixa de ser só teoria e ganha vida, tornando-se uma lente incrível para observarmos o nosso mundo. E fica aqui o desafio. Vamos tentar reparar e aplicar estas expressões na nossa realidade. Afinal, excessos não faltam por aí.